ok? Então, entrando no assunto que eu vou falar hoje, exatamente sobre sentimentos e as decisões, tá? Então, voltando à questão do pensamento, o pensamento, como que ele tem a ver o pensamento com o sentimento? Então, o pensamento, vamos supor, que nem eu estava falando, quando cai algo na nossa mente, seja um exemplo, a visão, eu vejo algo, aquilo caiu na minha mente e aí gerou um pensamento. Então, aquele pensamento, ele vai desenvolver uma reação que a gente chama bioquímica no nosso cérebro. E aí, essa reação, ela vai emitir sinais químicos para o corpo, nosso corpo. E aí, esses sinais, eles vão formar um sentimento daquele pensamento que você teve. Então, esse sentimento, ele pode gerar outros pensamentos, que aí esses pensamentos podem deixar você da mesma forma que você estava, ou até pior. Então, por isso que o pensamento é importante. Então, há um pensamento, ele causa uma reação no cérebro, e essa reação gera sinais químicos para o seu corpo, e dali gera o sentimento. Então, vamos supor, eu tenho um pensamento, depois aquilo que formou o sentimento foi de preocupação. A gente está falando sobre preocupação muito. E dali forma outros pensamentos que pode até gerar uma doença, que pode ser o estresse ou a ansiedade, geralmente acontece dessa forma. Então, tem um versículo na Bíblia que diz assim, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Algumas versões dizem as saídas da vida. Então aqui o coração, ele fala sobre os sentimentos. Então na Bíblia a gente pode ver assim muitos versículos que falam sobre mente e coração. E aí eu costumo pensar da seguinte forma, para entender melhor, que mente é o racional, é a sua decisão, e o coração são os sentimentos. Então quando a Bíblia fala assim, guarda o teu coração. Então, antes, quando surgiu aquele pensamento, você tem que bloquear. Você não pode deixar que o seu coração, o seu sentimento fica, onde guarda os sentimentos, forma o sentimento, ele fica exposto. Então, você tem que bloquear aquele pensamento. Vamos supor um exemplo, um pensamento negativo algo caiu na sua mente. E aí gerou um pensamento negativo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que debater. Então, isso é uma disciplina, é uma decisão sua. Eu não quero pensar naquilo. Então, aí você começa a ter outra forma. Você fala, né, alguma coisa. Ontem eu falei sobre você está preocupado com alguma situação e uma circunstância que você está vivendo, e aí você começa a falar: não, eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus está trabalhando. É você confiar, né, ter fé, confiar e esperar. Que a fé não é só ter fé, você tem que ter a parte de espera, que muitas vezes para algumas pessoas a espera é difícil, mas tem que ter esse tempo. Até falei, seria muito fácil se você orasse e já recebesse, aí não ia gerar nada, né? Então, quando você ora e você não recebeu imediatamente, tem a parte da espera, então isso é muito importante. Então, você tem que confiar, você tem que falar: não, eu não aceito esse pensamento, eu creio que Deus está trabalhando em meu favor, eu creio que aquilo vai dar certo. Então, você sempre tem que estar falando palavras que vão produzir benefício na sua vida. Tem muitas pessoas que ensinam, dão até as frases que você tem que falar assim que você acordar, olhando para o espelho, porque como é importante o que você fala, como interfere na sua forma de pensar, sobre você, a respeito do mundo. Eu li uma vez um livro, o autor ele dizia assim, eu só me recordo a porcentagem, mas ele diz assim, que de 80 a 90, se eu não me engano, não sei se é 80 ou 90% do que a gente pensa sobre o mundo, sobre alguma situação, muitas vezes é irreal. É aquilo que a gente formou, aquele pensamento que a gente inventou, aquela história, né? O pensamento, e na verdade aquilo nem é real, uma circunstância que nem é real.
E eu estava comentando até com a diaconisa, acho que a Carol não está aí, mas eu até comentei com ela esses dias, estava comentando exatamente sobre isso, porque às vezes acontecem situações na nossa vida que uma pessoa fez alguma coisa, teve alguma atitude, ela nem falou nada, ela só teve uma reação, e aí você, na sua mente, você formou alguma história assim totalmente surreal daquilo, e que na verdade nem era aquilo. Aí você vai conversar com a pessoa e não foi aquilo. A pessoa não teve nem intenção, mas a gente tem a tendência de criar uma história, criar uma ilusão. Então, nosso pensamento, se a gente não tomar cuidado, ele vai muito longe. A gente cria as histórias assim muito irreais. Então, e aí é o que eu falei, aí vai interferir ali nos seus sentimentos. Então, a Bíblia fala, guarda o teu coração, justamente isso. Você rebater esses pensamentos, esses negativos. Aí quando fala que eles vão, porque dele, do coração, procede a fonte da vida. Algumas versões dizem as saídas da vida. Quer dizer assim, as suas decisões, as suas atitudes, o seu comportamento na sua vida. Tem uma autora também que ela dá um exemplo da vida dela, e ela escreve muito sobre essa parte emocional, sobre pensamentos, ela fala muito sobre isso, os livros dela são baseados nisso também, e aí ela diz que, às vezes, por muito tempo, às vezes ela brigava com o marido dela, aí ela ia dormir brigada, discutia, e aí durante a noite ela não queria nem, ele puxava o cobertor, ela não queria nem pegar ele de volta, porque não queria ter contato com o marido. E aí ela fala que passava uma noite terrível, mas aí o marido dela acordava feliz da vida, cantando, fazia suas atividades, praticava esporte e passava o dia bem feliz, e ela ali toda estressada, com dor, porque não dormiu bem à noite, com dor no corpo e tal. E ela fala, o que o adiantou? Então ela penou bastante para aprender isso, que às vezes a gente pensa, a gente tem algumas coisas que não pode deixar que chega no seu coração, porque aí vai mostrar a sua vida, como vai ser as suas atitudes na sua vida. Então tem como você viver melhor conforme a perspectiva que você tem da situação. Talvez que se ela se consertasse com o marido dela antes de dormir, talvez isso fosse melhor para ela, teria uma noite boa de sono. Por isso que algumas pessoas que aconselham os casais, eles dizem, não é bom você dormir brigado com o seu cônjuge, porque vai fazer mal para você. Até mesmo a questão espiritual também, isso interfere bastante. Então, é isso. Então, a mensagem que eu tenho para vocês é sobre isso, guardar o coração, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes as pessoas buscam tanta felicidade, as pessoas não conseguem achar, e às vezes são coisas simples que você consegue viver, que você consegue lidar. Então tudo começa daqui. Na verdade, começa do que você vê, do que você expõe os seus olhos, expõe o seu ouvido. Então depende muito disso, porque lembra, cai e na mente, e aí vem os pensamentos, e depois dali vem o sentimento, toda aquela cadeia que eu expliquei para vocês anteriormente. Então é isso, gente, a mensagem que eu quero dar é essa, guarda o teu coração, tá ok? A ansiedade é algo que realmente tem afetado muitas pessoas, e eu quero pedir agora para Deus, para que Ele venha abençoar a vida de vocês, aqueles que sofrem com esse problema de ansiedade, que Deus venha dar paz no coração de vocês, venha dar tranquilidade, uma sintonia. Amanhã eu vou estar falando sobre isso, sobre pensamentos acelerados, como ele influencia na ansiedade também. Amanhã vai ser o tema que eu vou estar abordando na próxima live. Mas é isso, que Deus venha abençoar a vida de vocês. É muito bom estar aqui explicando algumas coisas para vocês, abordando alguns temas que eu particularmente gosto bastante, leio e passar esse conhecimento pouco para vocês, para mim é muito gratificante, tá bom? Então Deus abençoe vocês,
O que eu falei na live passada, eu falo hoje, se vocês tiverem algo específico, alguma oração, um pedido de oração, é só colocar aí, pode ser aqui nos comentários, ou no direct, ou nos comentários da publicação que eu coloquei anterior, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Beijão, tchau, tchau!